O pessoal falar mais aqui. Aí traz. Tá gravando? Já tá gravando. Aí qualquer coisa só pode falar ali. Bom dia a todos e a todas. Nós temos quórum para começar. Vamos começar porque a pauta é bem longa, né? Tudo bem? Ok. Então esta é a 329ª reunião do 162ª ordinária, programada para o dia 28 de julho, terça-feira, 9 horas, aqui no Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, na sede da Suzano. Nós vamos começar aqui com as nossas pautas. O item 1 da pauta, apresentação e aprovação da ata da 324ª reunião e do 158ª ordinária de 31 de março de 2020. Gostaria de saber se tem observação a respeito desta ata de 31 de março. Por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora secretária. Bom dia, demais conselheiros da mesa, minha diretora e os conselheiros presentes. Na verdade, eu tenho só uma dúvida com relação ao item 1 e 2. Se tem a necessidade de nós fazermos a ata por não ter ocorrido a reunião. Apesar de que lá fala, né, a reunião foi cancelada em função disso, porque pelas questões do decreto do governador. Então, a minha dúvida só é se precisa realmente ter ata para essas duas ações.
Bom dia a todos, em questão de esclarecimento também. Como eu vi o presidente fazendo, bom dia, minha diretora, bom dia a todos os conselheiros. Como eu vi fazendo a leitura do item 1, eu deduzi que ia ser item por item. Eu fiquei na dúvida se o senhor vai perguntar se há alguma sugestão de alteração da pauta como um todo, ou o senhor vai ler todos os itens. Caso o senhor vá ler todos os itens, eu já quero pedir a supressão do item 6, e aí peço meus 3 minutos para a justificativa. Só para me entender, então, leitura leitura de todos os itens para aprovação, é isso? Senhor presidente, a questão de dinâmica, eu só tenho um esclarecimento em relação à dinâmica que a mesa vai usar. Porque, normalmente, o senhor coloca a pauta, o senhor coloca a pauta em votação. Aí algum conselheiro diz, eu quero o item 1, eu tenho que falar do item 2, ou isso, ou aquilo. Então, eu gostaria de saber qual a dinâmica que o senhor vai usar. Aí eu espero chegar no item 6 para ele pedir a supressão dele. Se o senhor vai botar toda a pauta e abrir a discussão, aí eu aguardo chegar no item 6. Eu posso ler a pauta, não tem problema. Eu acredito que todos receberam previamente, né? A pauta. Exatamente isso. Então, para adiantar, eu sugiro, se quiserem se manifestar sobre a pauta, sem precisar ler. Eu acho muito melhor. Eu acho muito mais dinâmico. E aí, o senhor está sugerindo para excluir o item 6, é isso? Essa supressão do item 6, eu gostaria de que ficasse registrada a justificativa do motivo. Aí eu aguardo a manifestação. Mais alguém tem alguma observação em relação à pauta? Então, o senhor pode justificar o item 6, a supressão, e a gente registra. Eu peço retirada de pauta do processo 08795, senhor presidente, porque esse é um processo complexo e eu pedi, inclusive, a colaboração da Comissão de Fiscalização de Saúde. Liguei para a coordenadora Luana, pedindo o apoio dela, e estava em fase de conversar com a coordenadora da CT por fim, porque acredito que esse é um processo extremamente complexo. Ele puxa o fio da meada do TFD. O TFD é um problema que é um rombo no cofre público que vem acontecendo, vem se fazendo um verdadeiro desmonte do TFD. Centenas e milhares de pessoas que precisam de tratamento fora do domicílio não conseguem fazer porque o dinheiro do TFD é usado por parentes de políticos do passado. Então, como menciona o relatório da auditoria feita, o antigo secretário e presidente desse conselho, Wilson Alecrim, assim como o Pedro Elias e a gestão do governador José Melo, esses fizeram um desmonte no TFD. E eu, particularmente, ano retrasado, estava conduzindo a discussão do manual do TFD, justamente para a gente tentar fechar essas portas de entrada, para evitar que a política interfira no dinheiro do TFD, para que ele chegue efetivamente para aqueles que precisam. Diante deste fato, um simples processo como esse, que parece não ser nada, ele apenas aponta o crime de duas ou mais pessoas, constata que realmente cometeram um crime de improbidade administrativa e mau uso do dinheiro público. Ele pode trazer para a gente aquilo que eu venho discutindo e venho falando aqui, acusando de que tem mais de 200 pessoas hoje vivendo fora de Manaus com o salário do TFD. E eu pedi uma auditoria há 2 anos para tirar essas pessoas do TFD, para que elas voltem para Manaus, que elas estão morando em Fortaleza, morando no Rio de Janeiro, e todo o pessoal do TFD tem condição. Isso é uma denúncia que eu fiz aqui, no momento em que comecei a discussão, e não discutir só, discutir com o pessoal da Central de Regulação, com a equipe financeira da Suzan, com toda a equipe jurídica da Suzan, com os movimentos sociais,
E ali a gente estava construindo um manual que conseguisse fazer com que a gente tivesse um manual que fosse possível acabar com essa falcatrua. Então, diante deste motivo, eu peço a retirada deste item para que a gente possa trabalhar melhor e abrir aí uma outra sindicância para apurar todos os outros problemas relativos ao TFD. Bom dia a todas e todos os conselheiros. Aqui no auditório, tem alguém que não é conselheiro sentado aqui na poltrona? Todos são com você, a convidada que está acompanhando, sim, conselheiro Cristina. Bom, eu gostaria de pôr aqui e sugerir, eu acho que nem a sugestão, mas vamos pôr assim, o conselheiro relatou o fato para que possamos trabalhar melhor e ter um bom conhecimento dessa situação aqui do TFD, porque na reunião ordinária passada nós tivemos uma plateia aqui de pessoas, de usuários que enfrentam essa situação na pele. E eu digo mais, nenhum aqui está sujeito a não enfrentar essa situação. Porque nós também usamos o Sistema Único de Saúde. Então, esse documento aqui, o ofício 008-2017, da Procuradoria da República do Amazonas, esse documento ele não foi disponibilizado para o colegiado. Mais uma vez, eu digo aqui para este colegiado e para a mesa, senhor presidente, que esses documentos sempre sejam favorecidos para que nós possamos estudar, que nós possamos ler, e aí possamos definir um estudo melhor para que possamos se aprofundar em algo que possa acabar com o que acontece de grave dentro da Secretaria de Saúde desse Estado. E o Conselho, ele tem essa autonomia de fazer isso. E para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos nesse assento. Para que isso possa realmente prevalecer. E que isso possa ser realmente executado com um estudo melhor e para que nós possamos dar essa resposta para o povo do Estado do Amazonas, dentro do nosso conselho, que é o SEX. Tá bom? Eu vou voltar a me inscrever novamente assim que for possível. Obrigada. Eu, conselheiro Ronaldo André, até fico feliz pela sua colocação, porque na convocação que eu recebi não tinha relator designado na primeira convocação, e a minha sugestão ia ser essa: envia para um relator, que possa ter o parecer de uma Câmara para a gente fazer a análise. Que quando eu comecei a ler esses dois documentos, o relatório de auditoria interna, eu também fiquei muito preocupado, porque inclusive teve desdobramentos recentes agora, pelo menos que eu ouvi na mídia, de condenação de coisas que estão relacionadas a esse processo. Então, realmente, nós precisamos de mais tempo, senhor presidente, para que a gente possa debater essa temática. Eu acredito também que apoio aí a supressão para que retorne numa próxima reunião. E só para ressaltar, conselheira Sheila, esses documentos eles estão no e-mail. Eles vieram por e-mail, sim. Existem 2 processos lá relacionados diretamente a essa matéria. Sim. Mais alguém quer falar sobre esse tema? Eu queria... Pode falar, conselheiro. Oi, bom dia. Queria defender o meu item aqui também, logo, que é vinculado a essa questão. Conselheiro, eu gostaria de... Mas é porque eu vou dar uma sugestão no geral. Para o item 6 ou no geral? Já é o item... Cadê o meu aqui? Se possível, eu gostaria de... A gente falava sobre o item 6, aí aprovava a supressão e depois passava para outro item, porque senão vai ficar misturando os temas. Tranquilo. Por favor. Sobre o item 6, mais alguém quer se manifestar? Bom, eu gostaria só de comentar uma questão desse tema.
porque quando eu tomei conhecimento deste tema, com a mesa diretora, nós estávamos organizando a pauta dessa reunião, a primeira providência que eu pedi à mesa foi marcar uma reunião para entender os problemas do TFD. Nós convocamos as associações que estavam, inclusive na última reunião não estava, mas a conselheira relatou que estavam todos aqui. Eu queria entender qual era o problema, marquei uma reunião no gabinete com as associações e com o complexo regulador que trata do TFD aqui na organização da Suzano. O tema era exatamente ligado à questão dos valores, do novo manual e dos anseios dos pacientes, dos familiares que utilizam o TFD. Né? Nós estamos encaminhando essa discussão junto com eles. Desculpa, conselheiro, eu não sabia desse tema, da questão da sua relatoria, deveria ter convidado o senhor para participar. Vou corrigir isso imediatamente. Todas as reuniões, os conselheiros que estão ligados a esse tema serão chamados. Eu tive a primeira reunião com a mesa diretora para tratar, um dos temas que nós abordamos foi justamente, conselheira, a questão da disponibilização das informações, qualquer que sejam, para o conselho. Eu vou trabalhar incansavelmente para que tudo esteja à disposição em 100% de transparência para todos os conselheiros. E digo mais, na minha visão, o conselho é o órgão máximo do sistema de saúde no estado do Amazonas. Sem a colaboração e a participação de todos os senhores conselheiros, não conseguiremos fazer uma saúde como nós pretendemos. Então, a senhora nem se preocupe com relação à disponibilização de informação. Isso, na minha visão, isso tem que estar, inclusive, sob controle social, as nossas pausas, os nossos documentos, os nossos problemas e os encaminhamentos que nós estamos dando para os problemas. Então, assim, isso eu vou perseguir. Já conversei com a turma, a equipe de TI da Suzano, para que isso seja em tempo real, inclusive. Nós estamos trabalhando para que o conselho tenha um espaço específico dos temas que eles tratam, tá? Então, eu peço vênia de vocês todos para que a gente possa caminhar de mãos dadas, como eu tenho feito com todos os órgãos de controle, inclusive, tá? Nenhum passo que nós estamos dando na Suzano, em termos de planejamento e visão de futuro da nova saúde que nós estamos querendo criar, não está sendo feito sem conversar com os órgãos de controle. E o alinhamento com o conselho é fundamental, tá? Então, no final, eu vou passar, a gente vai falar sobre a pauta, mas no final, quando tem aqui, no que houver, na última pauta, eu vou transmitir para vocês o que nós estamos trabalhando, e eu vou solicitar dos senhores uma reunião específica, extraordinária, para mostrar o plano que nós estamos desenvolvendo de executivo, para que vocês possam colaborar e dar sugestões a respeito do que nós vamos fazer aqui na Suzano, tá? Questão de ordem, por gentileza. Eu gostaria de sugerir, se houver possibilidade, desse assunto que é pertinente, muito grave, que nós fomos procurados no final da reunião ordinária na passada, uma extra para essa situação. Isso. Se houver essa possibilidade, essa é uma sugestão, já coloco aqui. E só mais uma pergunta: o link foi disponibilizado e nós queremos saber quem está nos acompanhando pelo link que foi disponibilizado para essa reunião ordinária hoje. A mesa, o senhor presidente pode, por gentileza, favorecer essa informação, se for possível agora. Neste momento não tem ninguém conectado no link, tá? Então a gente continua a leitura da ata, senhor presidente? Isso, nós vamos, sobre o item 6, vamos caminhar a proposta da supressão desse item. Está aprovado? Podemos chamar.
Peço desculpas aí. Senhor presidente, uma correção. Primeiro dizer assim, que a gente pensava que o gestor esteja envolvido em todas as discussões, que envolve qualquer tipo de plano que a gente trate aqui. Entretanto, as comissões têm dinâmicas próprias. Esse assunto era um assunto que estava sendo conduzido pela CTPOFIM. E a CTPOFIM teve a preocupação de chamar todos os segmentos e chamar a gestão como um todo, perguntando da gestão quais seriam os setores que ela queria envolver na discussão. E essa discussão aconteceu por diversas vezes e nós não concluímos o trabalho. Essa história de um manual novo, isso não existe. Eu consultei anteontem um conselheiro do passado que tinha assumido a CTPOFIM e perguntei a ele: você terminou o manual do TFD enquanto eu estive fora do conselho? Ele: não, só trabalhei os relatórios trimestrais, o TFD ficou do jeito que você deixou. Esse ano me apareceu um manual novo do TFD, que não foi aprovado aqui, foi aprovado pela CIB. Então, para corrigir, eu pela segunda vez aqui, nessa nova gestão, eu peço que a gente tome providências em relação à CIB. A CIB não manda neste conselho. A CIB não sobrepõe este conselho. Não é a prova na CIB e depois vem para cá, não, é o contrário. A prova aqui depois que vai para a CIB. E está se fazendo o contrário. Então a gente tem que botar moral na casa. A gente tem que dizer para a CIB assim: CIB, você só pactua. Quem aprova é o Conselho Estadual de Saúde. Então eu peço, aproveitando o ensejo, um encaminhamento que, se por favor, que a mesa diretora convide a mesa diretora da CIB para uma discussão. Porque a CIB aprovou um manual totalmente legal, que ela não poderia ter aprovado, que estava em processo de discussão. Então que seja tomada providência em relação a isso, senhor presidente. Eu fiz um pedido aqui na plenária, não fui atendido, mas agora vou fazer formalmente para ver se eu sou atendido dessa vez. Tem relação à pauta, mas é outro assunto, né? Com relação a isso, o conselheiro, eu acho que nós não, volto a dizer, nós não precisamos inventar a roda, né? Conselho Estadual e CIB existem no sistema, né, de saúde. Então, se há uma divergência de atribuições, de competências aí, é muito fácil de identificar. É só ir para a legislação e a gente verifica. Mas eu acho válido uma reunião das duas mesas, CIB e SES, para a gente discutir isso. Eu, da minha parte, vamos ampliar a discussão e vamos alinhar tudo. Nós temos que fazer o que for correto. O que for correto vai ser feito. Tá? Então essa é a minha proposta e vamos encaminhar, acho que numa próxima pauta, uma reunião separada para a gente discutir essa questão. Se está tendo uma distorção em relação a isso, nós vamos corrigir. Não tem problema nenhum, não. Com relação à supressão do item 6, está aprovada a supressão, senhores? Ok. Então está aprovado por unanimidade. Doutor Ronaldo, eu coloco à disposição para apoiar no que precisar, da parte jurídica, o apoio que precisar da secretaria para o senhor poder concluir esse relatório. Eu acho que ele é muito importante para nos tirar lições aprendidas para o que nós queremos fazer de futuro. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pauta a ser suprimida? Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu vou aproveitar para defender aqui a quinta, porque ela é o mesmo raciocínio. Foi me passado a questão dessa auditoria final do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, a apresentação daqui do Amazonas, e eu pedi uma prorrogação de tempo, até para justificar para os conselheiros, porque eu estou procurando entender todo o sistema, o que é que gerou essa notificação
do Ministério da Saúde, né? O que acontece, secretário? Presidente, perdão. É secretário-presidente, perdão. É louvável tudo que o senhor falou no início sobre a questão da transparência e uma segurança que eu trago para o senhor, que eu não sei se a sua assessoria procurou analisar a questão da participação do Conselho Estadual de Saúde dentro da Secretaria. Em cada aditivo, em cada termo de contrato, se o senhor nem que seja extraoficial ou oficial, ou tornar público, como em outros momentos já aconteceu, como teve a viagem do vice-presidente, que foi de última hora para acompanhar, seria interessante o senhor chamar um conselheiro para acompanhar. A maioria das notificações que estão vindo do Ministério da Saúde, como eu estou acompanhando esse processo aqui da Visio, é isso. É que não tem nenhum conselheiro acompanhando, seja um convênio, seja um aditivo, tudo aquilo referido ao SUS. Uma vez que tem a impressão digital de pelo menos um, a própria secretaria terá defesa nesse caso. Não, o conselheiro X acompanhou. Então, eu pedi a prerrogativa, eu pedi a falar justamente para acompanhar isso, que não só como esse processo, mas todos os vindouros que vier da sua gestão, traga para nós, traga para o conselho, nem que seja extra urgência, olha, preciso de um conselheiro que acompanhe isso. Será saudável, tanto para o conselho, como respaldo, que nenhum de nós aqui poderemos questionar a ação de algum outro colega que esteja acompanhando qualquer ato, e para a própria secretaria, na sua gestão, vai ter essa segurança, que um conselho acompanhou, seja um aditivo, e nesse processo que eu peguei, justamente, são os aditivos que ocorreram em 3 anos, salvo engano, 4 anos, e não teve nenhum acompanhamento, nenhum reajuste repassado para o Conselho Estadual. Então, gente, para justificar a questão dessa minha ordem aqui, eu preciso ler algumas atas, né, para finalizar a questão da minha avaliação sobre esse processo, mas que nada nós podemos fazer, porque ele já foi finalizado, né, já foi concluído, e tive também uma visita já na própria Visio, a Visio está capacitada, ela tem atendido os nossos usuários conforme a demanda que é solicitada. Tive também uma visita no CISREG, o CISREG até me constatou algumas coisas, presidente, que a gente precisa afinar o primeiro atendimento, que é na UBS. Está sendo acumulado fila no CISREG, porque eu comparo a questão da consulta como uma consulta privada. Quando você paga uma consulta privada, você tem direito a 2 ou 3 retornos, não me lembro bem. A mesma coisa acontece na rede de saúde. E essas pessoas, elas estão retornando para o CISREG como se fosse a primeira consulta. Nós não temos todo esse quantitativo na fila, mas infelizmente o primeiro atendimento está trabalhando errado. Então, isso é importante eu deixar essa fala, que nas próximas reuniões a gente possa trazer um representante da Secretaria Municipal que fale sobre as UBS, como é que está sendo implantado esses retornos, para que não acumule quantitativo no CISREG, né? E a questão do atendimento no geral, que o próprio CISREG tem acompanhado, não tem todo esse cumulativo. O que falta é investir mais em aprendizado na questão de implantação de consultas no CISREG. E o próximo, daqui mais ou menos a 10 dias, eu dou o meu visto final sobre esse relato aqui. Obrigado. A proposta, então, é suprimir esse item para hoje, é isso? Tá bom, conselheiro? Alguém quer falar a respeito desse item? Manifestar? Proposta de supressão, coloco em votação. Aprovado. Então, o item 5 também foi suprimido da pauta a pedido do conselheiro e aprovado pelo plenário. Mais algum item, uma observação sobre a pauta? Não tendo nenhuma observação, então coloco em votação a aprovação da pauta. Pauta aprovada, vamos começar então. O item 1, eu coloco aqui a discussão da plenária. Se vocês querem aprovar ata por ata ou em bloco,
Se já leram a ata, uma observação específica de uma ata 1, 2 e 3, ou se querem fazer ata por ata. Senhor presidente, foi acordado na penúltima reunião de que não há necessidade de a gente ficar lendo uma ata inteira aqui, porque todo mundo já recebeu essa ata antes. O que pode ser feito é alguém dizer aqui na ata tal, na linha tal, eu tenho uma observação. Concordo. Mas não tem que ler tudo, porque é um absurdo a gente passar 2 horas lendo uma ata aqui. Então eu peço que a gente passe a partir de então, eu não vim na reunião passada, não sei se foi feito dessa maneira, mas na retrasada a gente discutiu que não há mais necessidade de fazer isso. Então, se eventualmente já foi feito na passada, eu retiro a minha fala, mas se não foi feito, eu peço que não se faça mais. Se pergunte apenas se tem alguma sugestão e qual é a linha que é para fazer a correção. Então, a dinâmica seria o item de 1 a 4, que são aprovações de ata. O conselheiro que desejar realizar alguma observação sobre a ata, independente do item, poder se manifestar. A gente ganha tempo nesse sentido. Bom dia, senhor presidente. A ata 3, acho que da última reunião, do dia 30/6, na página 12, no número 467, foi a minha fala, onde é só para acrescentar uma palavra que não está, que eu acho que faz toda a diferença, que é a palavra não. Que quando eu coloco que eu tinha falado antes, que por favor, o conselheiro que fosse acompanhar o secretário no município para alguma coisa, por favor, não fizesse comercial do governo. Aí não está a palavra não, só diz por favor, aí já vá, parecer que eu estou dizendo vá fazer comercial do governo. E eu coloquei não vá fazer comercial do governo. É só isso, só acrescentar a palavra não. Ok, como se trata de uma citação pessoal, né, então deve ser alterado. Mais alguma observação sobre alguma outra ata? A mesma ata, referindo-se à data do dia 30, também encontra-se um ponto, estou procurando aqui onde é, mas aí eu posso verificar, após, se houver possibilidade, que diz que o documento que foi encaminhado, conforme o protocolo, no SES também, na Secretaria de Saúde, que lá eu frisei bem e disse o seguinte, que o documento foi assinado por grupo de conselheiros. Eu não diz assinado por nós, como está lá. O documento foi assinado por grupo de conselheiros deste colegiado. Essa foi a pronúncia da minha palavra para que possa ser posta nesta ata, dessa data que está aqui para ser aprovada. Então eu quero pôr essa observação, porque foi isso que eu falei. Ok, é a mesma situação, citação, pedindo para corrigir a citação pessoal, né? Mais alguma observação sobre as 4 atas? Não havendo, então, com a ressalva das modificações sugeridas pelas conselheiras, as 4 atas estão aprovadas. A primeira ata é Guadalupe, Maria de Guadalupe de Souza Pérez, né, representando a Caritas Arquidiocesana no assento das entidades religiosas. A primeira ata eu já tentei procurar aqui no meu celular, não encontrei. A segunda também, dessa ata aí, dessas que veio, também não. Então eu não aprovo essa ata. Eu sei lá o que tem aí que foi aprovado, eu aprovo depois, e foi em plena pandemia, não assino não. O item 1 não, e o item 2, é isso? Isso. A pauta 1 e a pauta 2. A 3 sim, eu aprovo.
Mas vocês receberam as atas? Receberam as atas, né? Todas as atas do item 1 ao item 4 foram encaminhadas no e-mail junto com a convocação. Lá tem a ata na íntegra. O item 1 e o item 2, correspondente às reuniões ordinárias de 31 de março e 28 de abril, não são atas de reuniões que ocorreram. São apenas atas que colocam lá que foram canceladas as reuniões, justamente devido ao período da pandemia. Aí nós entramos aqui na observação do conselheiro Libardoni, que fala sobre a necessidade ou não de existir essa ata, né? É uma organização da mesa, faz a ata para registrar que deveria ter tido uma reunião ordinária, porém não houve em função da situação da época. Eu acho, na minha opinião, por mais que pareça uma redundância, né, você faz uma ata para dizer que não houve reunião, mas pelo menos fica registrado, e a gente deixa nos anais do conselho esse registro para não ter essa lacuna mensal numa reunião que deveria ter existido. Na minha opinião, eu acho que elas devem permanecer mesmo não tendo acontecendo a reunião. É só uma questão de formalidade que eu acho que o registro do conselho fica bem interessante manter. E aí é uma proposta minha de manter, como não houve, conselheira, como não houve nenhum tipo de registro de decisões, foi só um registro histórico, digamos. Eu acho até importante, como nós somos da saúde, o registro foi em função da pandemia, é bom deixar registrado esse momento que não houve deliberação nenhuma, assim, apenas o registro de que não houve a reunião. Inclusive, presidente, essa colocação que está sendo discutida aqui é interessante, porque esse processo da Vision justamente trata isso. O secretário anterior disse que não houve pauta, e realmente não houve, não tinha nada publicado naquela época. Por que motivo que não houve, entendeu? Então mais um motivo para nós deixarmos registrado. Mesmo que não houve nada, tem que haver a numeração e a justificativa. Tá bom. Então, concordo que aprovamos as 4 atas nesse sentido, então. A senhora pode se abster, a senhora quer se abster? Então, a conselheira foi a única abstenção na aprovação do item 1 e 2, né? As demais a senhora aprova, é isso? Na ata 1 e a ata 2. Isso, do item 1 e item 2 da ata, ela se absteve, ok? A mesa registra. Ok, a mesa registra a abstenção da conselheira. Então, vencidos os itens de 1 a 6, nós vamos para o item 7, que trata, foi o ofício circular número 10 de 2020, trata da recomendação CNS número 005 de 24 de 1 de 2020 sobre a criação da Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres. Na sequência será analisada a recomendação do Conselho Nacional de Saúde, sua criação e posteriormente a eleição com indicação para inclusão no regimento interno do SES-AM. Eu vou ler aqui a recomendação, é o ofício circular número 10 de 2020, Brasília, 30 de janeiro de 2020, aos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal de Saúde, assunto recomendação CNS número 05 de 24 de janeiro de 2020. Prezado senhor, ao transmitir nossos cordiais cumprimentos, informamos que durante a 325ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada nos dias 23 e 24 de janeiro de 2020, o Pleno aprovou a recomendação número 005, anexa aos Conselhos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, recomendando a criação das Comissões Intersetoriais de Saúde das Mulheres em sua respectiva estrutura organizacional. Certo de que a mesma seja considerada, agradecemos. Os senhores receberam a recomendação e certamente leram, e a ideia da pauta é justamente analisar essa recomendação, tecer comentários sobre ela, deliberarmos sobre a criação dessa comissão e, posteriormente, se possível, elegermos
indicação para a formação dessa comissão. E aí eu coloco em discussão esse item. Alguma observação? Até para entender, é importante essa comissão, a criação desta comissão, mas assim, gostaria que o senhor presidente respondesse objetivamente, assim, bem mais, com mais clareza, para que pudesse compreender, junto a este colegiado, a importância dessa comissão, por gentileza. Até então, eu entendi objetivamente, e aí que nós possamos favorecer realmente essa comissão, que é extremamente importante, para que nós possamos ter um bom segmento no SES. Por gentileza. Eu, como conselheiro, né, como presidente, eu li a recomendação, mas a minha opinião é como conselheiro também, como parte do colegiado, ok? Nós temos aqui vários considerandos na recomendação e que ressalta exatamente o que a senhora falou da importância dessa comissão, né, de saúde das mulheres. Nós temos diversos assuntos na nossa rede de saúde extremamente vinculados à saúde das mulheres, né? Nesses 60 dias que eu tenho convivido com o tema da saúde, um dos temas mais dramáticos que existem, por exemplo, a questão de sermos campeões aí do câncer de colo, né? Então, por exemplo, um deles, né? E nós precisamos trabalhar isso com foco, com atitude, com programas, com projetos, etc., e com apoio. Essa comissão aqui é extremamente oportuna, e na verdade nós estamos atrasados nesse tema. Nós precisamos fomentar. Assim, eu, particularmente, sou extremamente favorável a essa comissão existir, não só